Fala galera, boa noite. Boa noite a vocês todos que estão aqui acompanhando a nossa live. Uma live muito especial, como sempre. A gente tentando trazer conteúdo de qualidade aqui nas nossas redes sociais. Então, bom dia a todos que aqui, boa noite a todos que aqui estão. Vendo bastante gente legal entrando aqui, né? O nosso convidado já entrou também. Noite meio chuvosa aqui em Florianópolis, então se vocês por acaso tiverem alguma instabilidade de sinal aqui, entendam que é normal. Talvez pode ser que aconteça. Final de semana importante, tivemos o Ironman aí, foi um final de semana bastante cansativo, mas bastante gratificante, né? E de muito trabalho, e a gente conseguiu entregar uma prova bem legal para quem pôde acompanhar a gente aí. Mas enfim, vamos chamar o nosso convidado, tá? Que é um convidado muito legal, e a gente vai discutir um tema. Já vi que muita gente legal entrou, Isabelle, que participou comigo lá no ar, minha aluna no Rio, Manu entrou aqui também. A gente tem uma novidade aí também em relação a Manu aí nos próximos momentos a destacar. Professor Murilo, E tudo aí, bem? boa Seja muito noite. bem-vindo ao nosso espacinho das terças-feiras. Dizer que sempre que eu te vejo entrar ali na nossa, digamos, entre os nossos convidados aqui que participam, as pessoas que assistem, é uma honra para mim. E ao mesmo tempo eu fico muito feliz eu sempre pensei assim, não, tem que convidar o Murilo, tem que convidar o Murilo. E aí surgiu a oportunidade, casou e a gente pôde conversar hoje. Então, Murilo, seja muito bem-vindo. Desde já peço já vou adiantando uma pergunta para que você antes já dê as suas boas-vindas. E a temática da live hoje é uma temática muito interessante para todos nós que lidamos com fisioterapia, independente da área que lidamos, né? Seja fisioterapia respiratória, fisioterapia musculoesquelética, fisioterapia neurológica, enfim. Nós todos lidamos bastante com pacientes da melhor idade, pacientes idosos, pacientes na senilidade, enfim, o termo, aí depois tu vai até me ajudar nisso, né, Murilo? Como que é o termo Pode correto? deixar. Como que chama? Se eu chamar para minha mãe, dizer que ela está na melhor idade, ela me mata, porque ela odeia esse termo. Ela diz que melhor idade é quando ela tinha 18 anos. Mas eu quero que tu explique um pouco sobre isso, mas principalmente, Murilo, e aí te dando as boas-vindas, quais são as características que diferem, digamos assim, fundamentalmente, lidar com pessoas idosas e lidar com adultos jovens? O que de repente existe de maior diferença entre essas populações e que a gente precisa ficar atento? Boa noite, Murilo. Boa noite, Fábio. Cara, tô aqui só sorriso, só alegria, uma honra poder participar da live. Te acompanho desde a graduação, desde muito novo, eu venho te acompanhando, venho te admirando, né? Hoje aqui o meu centro também se espelha muito no teu trabalho, na tua qualidade, e eu estar aqui conversando contigo, não tem nem palavras para agradecer, bem como todos que estão conosco, né? Estão abrindo mão de outras coisas, de um lazer, 8h30 da noite, uma terça-feira. Porque como eu falo para meus alunos, já estão buscando ser melhor, já estão se destacando, e isso aí a gente colhe os frutos muito rápido. Então, eu sou fisioterapeuta Murilo Rezende, eu sou especialista na fisioterapia cardiorrespiratória e na gerontologia, então na área da pessoa idosa. Tenho o AUZ, o Centro de Reabilitação aqui no interior de São Paulo, e ministro pelo Brasil, então, o curso de reabilitação funcional em idosos. Então, quando veio o tema e o convite, a gente tentou conectar tudo isso, né? Trazer essas populações e mostrar essa diferença, né, Fábio? E eu acho que hoje, como eu falo para meus alunos sempre, a gerontologia ela é o iceberg. Para mim, ela é o mais difícil, uma das áreas mais difíceis de ser trabalhada pelo fato de que a gente enxerga o sintoma do idoso e mal a gente sabe tudo que está por trás disso, né? Então, como tu bem disse bem na tua apresentação, os idosos eles têm queixas musculoesqueléticas, neurofuncionais, a parte de força, a parte de sequelas, multicomorbidades, a parte cardiorrespira. Então, são vários fatores
que podem levar a um risco do exercício. Então, a gente que trabalha com a Geronto, a gente tem que estar sempre muito ligado e avaliando o máximo que a gente consegue para propor um exercício com segurança aos nossos pacientes idosos. Então, o adulto jovem, ele é muito mais tranquilo, porque ele vai chegar com uma queixa e basicamente aquela queixa a gente vai conseguir ter um leque de opções. A gente abre a nossa caixinha da fisioterapia, as ferramentas, e a gente consegue trabalhar com quase tudo. Já o nosso idoso, a gente tem que ter muito cuidado. Na hora de prescrever com uma frequência cardíaca, por exemplo, um treino aeróbico, a gente sabe que o idoso muitas vezes não alcança aquela frequência cardíaca alvo. E aí, por quê? Porque tem todos os outros fatores, seja uma lesão, uma limitação física que não faz ele caminhar na esteira, uma labirintite, na bicicleta ele não consegue ter uma amplitude do quadril dele, ele não consegue subir um degrau por causa do equilíbrio. Então, quanto é difícil, né, a gente adaptar. Eu acho que o fisioterapeuta, hoje, o físio do idoso, né, como a gente costuma dizer, ele tem que estar muito preparado, sabendo tantas progressões do exercício, porque a gente sabe que tem idoso hoje que está correndo maratona e vai chegar para nós, vai chegar no nosso centro. Já tem de idosos de 106 anos que cuida da sua casa e consegue trabalhar com autonomia e independência. Então, os dois termos importantes da Geronto já, né, Fábio? Autonomia relacionada às capacidades mentais. O idoso escolhe aquilo que ele quer. Ele vai ao mercado, ele sabe qual produto, como que ele vai pagar, ele sabe pedir o Uber, enquanto que a independência é a mobilidade, a questão física, ele consegue ir até o carro, ele consegue dirigir, ele consegue pegar o carrinho no mercado, ele consegue se deslocar com segurança. Então, quando a gente consegue pensar um exercício que o idoso consiga melhorar a autonomia e independência com segurança, a gente tem que saber progredir isso, ou se ele é um idoso pré-frágil e frágil, a gente também tem que saber regredir. Ele não sobe um degrau de 30 centímetros, mas ele pode subir um de 10. Ele não consegue sentar e fazer um agachamento, mas ele consegue sentar e levantar de um banco mais baixo. Então, a gente tem que estar muito preparado para atender o paciente idoso. É uma missão assim, difícil pelos riscos que a gente tem, pela necessidade de conhecer esse paciente, como eu falo, na funcionalidade, né? Até a questão ambiental, a questão do ambiente entrando junto com a questão biopsicossocial, acho que não só no idoso, mas abrangendo em todos os públicos, né? Ainda mais na dor, que agora também já é uma síndrome geriátrica. Então a gente tem muito assunto para falar nessa live, tenho certeza disso. Sejam todos muito bem-vindos, a galera ainda está chegando. Podem ter certeza que essa é uma aula, né? Vai ser uma aula de muito conteúdo aí que vocês vão estar aplicando amanhã com os pacientes de vocês. Boa, e a gente tem uma surpresa aí para o final da aula. Então, quem fica na aula vai ter uma surpresinha diferente aí. A gente vai ter uma surpresa muito legal para falar no final da aula. Então, quem estiver aqui, fique conosco até o final. Olha só, eu vou começar a live, como eu faço em algumas situações aqui, Murilão, provocando você um pouco, né? Então, assim, aqui, né, esse artigo, que é um artigo clássico, digamos assim, da prática de exercício físico para idosos, ele traz um tópico muito interessante, né? Ele diz que mesmo uma dose muito baixa de exercícios moderados a vigorosos consegue reduzir a mortalidade em até 22% em adultos acima de 60 anos, né? Então, adultos com idade acima, maior ou igual a 60 anos, que eu classifico aqui teoricamente no Brasil como idoso, né? E é uma revisão sistemática com meta-análise muito bem conduzida aqui pelo Rupin e colaboradores, e ele mostra, né, que a atividade física, mesmo que representando apenas 15 minutos diários, né, digamos 15 minutos diários de atividade física moderada vigorosa, gera uma proteção de morte de mais ou menos 22% independente da causa. Ou seja, o cara pode morrer atropelado, ele pode morrer com um tiro, com uma bala perdida, ele pode morrer de uma doença crônico-degenerativa. E aí, eu acredito que você também, se fizesse um estudo com critérios de inclusão, ou critérios de exclusão que excluíssem mortes, digamos assim, acidentais, ou por doença infecto-contagiosa, muito possivelmente a gente teria um número ainda maior, digamos, uma redução de morte ainda maior. E ele fala, inclusive,
que se a recomendação da Organização Mundial da Saúde, né, que é em torno de 150 minutos semanais de atividade moderada, vigorosa, né, ou fosse Uhum. feitas, Seguido. a recomendação poderia ser o risco, a redução de risco seria ainda maior, né, em torno de 28%, daria quase, podendo chegar até 35%, quase uma vez em cada 3 de morrer, né? Então eu brinco assim, você reduz uma vez em cada 3 o risco de morte. E eu topo, né? Eu topo, né? Então digamos assim, assinar esse contrato de que praticando exercício físico eu reduzo o risco. E esses estudos, eles aparecem aos montes, né, Murilo? Porque a gente tem vários estudos falando de doença cardiorrespiratória, falando de risco de câncer, Tudo. falando de risco de fraturas. E por que tu acha, o que tu enxerga? E isso é uma coisa que eu me pergunto todas as vezes e sempre eu faço essa pergunta nas aulas para os meus alunos. O que tu enxergas? Por que existe uma barreira tão grande ainda para idosos praticarem exercícios físicos regulares? Mesmo que seja Cara, 15 minutos diário. essa é a nossa maior barreira hoje nos estudos e aqui na clínica. A adesão do paciente à reabilitação, aos programas de reabilitação e à fisioterapia. Eu acredito que na pessoa idosa ela tem uma questão cultural ainda muito forte com ela. Eu vejo que eu vim numa cidade do interior, onde no interior do Rio Grande do Sul, as pessoas não fazem exercício. Eles estão na roça, eles estão no campo, eles estão e eles estão muito ativos porque eles mantêm aquela atividade física, né, aquela atividade básica por muitos anos. E aí, quando a gente tenta introduzir algo novo, tem uma barreira cultural muito forte. Enquanto que aqui, por exemplo, no interior de São Paulo, em São Carlos, ou até mesmo na Austrália, onde eu fiz o doutorado de sanduíche, que eu tive um ano lá, é uma mentalidade já muito diferente. Mentalidade muito aberta em relação a essa saúde, essa busca por não viver mais, mas viver bem. Eu acho que é o que todo mundo quer. Eu não quero chegar aos 105 anos em cima da cama. Eu quero chegar aos 105 com meus netos no Natal. Eu quero chegar feliz, eu quero chegar com qualidade de vida. Então, como que hoje eu apresento a fisioterapia aos pacientes? Eu chego com um idoso que tem uma artroplastia de quadril, que tem o Alzheimer, que tem Parkinson, eu já falo, ó, não é a doença que vai te dar teu prognóstico. Não é isso. É o quanto tu tá forte, o quanto tem função cardiorrespiratória, o quanto tem equilíbrio, o quanto. E aí eu vou para as funções. É O que olhar o vai copo te cheio, matar, né? Olhar o copo o meio que cheio. vai te matar é a redução das tuas capacidades, que são consequências da tua doença. Mas o Alzheimer não mata. Mata a redução das capacidades físicas. E aí entra a musculatura respiratória, musculatura do coração, todos os órgãos essenciais aí que a gente precisa viver. Então, quando a gente fala, assim como tu mostrou agora, um dado robusto, acho que quem está na live aqui, né, busca sempre um bom estudo, busca grupos de referência, busca meta-análise para que a gente possa se basear e estar tendo uma conversa como essa. Então, já fiquei muito feliz aqui o doutorando, né, já vê uma evidência dessa e já fica emocionado. Por quê? Porque se a gente mostra para os pacientes que a gente tem conhecimento, autoridade, juntando aí com nossa experiência, com a evidência, aquilo que o paciente gosta, a gente começa a entrar num caminho. A gente começa a pegar esse paciente pela mão e falar, ó, eu consigo te ajudar, se tu te ajudar também. Então a gente vai junto nesse trilho. Como que eu faço hoje para ser muito prático para quem está nos acompanhando e tenta melhorar isso na sua prática clínica? Aqui no centro de reabilitação a gente tem planos mensais, 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana. Então, eu já falo para o meu paciente, ó, infelizmente, não é uma sessão, não é intervenção fisioterapêutica, né? Não vai ser uma, não vai ser duas, são meses para que vire um hábito, para que tu melhore tua adesão, para que tu entenda os benefícios. A gente sabe que os benefícios iniciais, eles não são robustos, eles não se mantêm. É porque o ambiente é novo, ele quer agradar o fisioterapeuta, os reais desfechos e resultados vêm a partir do tempo. 3 meses, 6 meses, um ano. E a gente consegue mostrar com hand grip, cara, com recursos simples, R$ 280 aí na internet hoje, tu mostra aquilo que o cara está aumentando, já prediz a redução de óbitos na vida dele. Então, quando tu falar daquilo que nos dá medo, o que nos dá medo hoje? De morrer. Então, para um idoso que a gente sabe que o ciclo está mais próximo, tu chega e apresenta isso para ele, fala que tu é a pessoa que pode estar
quebrando um ciclo de uma internação, de uma fratura, de uma queda. Ontem, inclusive, foi o Dia Mundial da Queda, né? Então é legal a gente ressaltar isso, a gente compartilhar, falar para os nossos pacientes sobre isso. A gente está quebrando um ciclo de uma pneumonia, de uma infecção respiratória, que leva a uma infecção generalizada e leva a uma morte. Então, quanto isso, a gente tem que tocar na ferida, muitas vezes, para vender, né? Acaba que todo mundo fala de fisioterapia por amor, né, Fábio? Eu falo, a gente ama o que a gente faz. Todo mundo aqui tem certeza disso e só vai ser bem sucedido se fizer com amor. Mas também a gente tem que saber vender a nossa hora, é a hora do nosso paciente. Hoje o tempo vale ouro. E se a gente consegue mostrar e quantificar isso, que é o que eu falo, cara, tem que quantificar. Seja uma imagem, seja uma avaliação, mostrando essa evolução, todo mundo motiva. O paciente entra de cabeça no teu tratamento. E assim a gente vai evoluindo e mantendo ele. Já atendi muitos pacientes, o quê? Melhora um pouquinho assim, né? Reduziu dor, já tô bem. Aí tu vai lá, faz uma avaliação e fala, ó, mas o senhor ainda precisa de 30%. Vamos investir esses 30%? Vamos entrar comigo nessa? Eu posso te ensinar e te mostrar que tu pode ficar melhor. E aí, tu vai negar um pedido desse? Tu já criou um vínculo, já criou um carinho, já gostou, já vê que está mudando a qualidade de vida. Então, acho que a maneira como a gente apresenta, às vezes só uma figura desse artigo, tu já mostra aqui, ó, tá aqui. Não sou eu que estou falando, são pesquisas mundiais. Eu estou aqui, eu sou o instrumento que vai te ajudar a chegar nessa tua meta. Então, eu vou melhorar vou melhorar a nossa fala com uma figura melhor ainda, né? Então, a gente tem uma figura aqui que mostra que sujeitos praticantes de atividade física, eles conseguem reduzir significativamente o risco de morte por causa natural ou por causas gerais, como a gente falou no nossa última aula, mas reduz o risco de fraturas ósseas, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente, né? O risco de câncer de mama, de doença coronariana, que é a principal causa de morte no mundo, de câncer coloretal, que é uma das frequentes causas de morte em idosos, reduz o risco depressivo, reduz o risco de hipertensão, reduz o risco de diabetes tipo 2, que é outro negócio que a gente também vai conversar mais à frente, que é algo que normalmente é subjugado pelo idoso, né? O idoso, não, eu tenho diabetes, mas nunca tive nada por causa disso e não deixa de comer, não pratica exercício. E isso aqui que é um ponto bem interessante e que eu queria tocar agora, que é o declínio cognitivo. Tá? E aí eu vou puxar para uma coisa que você falou. Tá? A gente falou, e você falou bastante sobre adesão ao exercício. E eu vou puxar para um outro ponto. Eu vou puxar para educação. E aí eu vou querer saber da tua experiência. Você é um cara, o Murilo, para quem não sabe, fez parte do doutorado, é isso, na Austrália, Isso. Né, Murilo? Né? Foi um ano do doutorado. Vinculado à Federal de São Carlos, né? Isso. Ficou lá da Federal de São Carlos e fez o sanduíche lá na Austrália. E aí eu vejo, né? A gente hoje sabe, tem evidências robustas o suficiente, a gente mostrou algumas delas aqui na nossa aula, de que o exercício físico é capaz de proteger o sujeito de várias condições, e isso é uma baita estratégia de saúde, de prevenção primária de saúde, né? Porque a gente tem o conhecimento dos dados, a gente sabe que é possível, e me endoida, e aí eu vou trazer o termo que eu falo, me endoida, o fato de que no Brasil não existe uma política pública, assim como existe, por exemplo, de combate ao fumo, assim como existe de combate a doenças sexualmente transmissíveis, assim como existe uma série de situações, e a gente sabe que o Brasil ele consegue, ele tem uma larga expertise em campanhas epidemiológicas, enfim, como a campanha de vacinação, por exemplo. Não existe uma política pública de prática de exercícios físicos. Isso me deixa louco. Porque isso deveria ser matéria de escola. Isso deveria passar na televisão. Deveria ser mídia. Isso deveria estar presente na internet. Deveria ter mídia paga do governo falando sobre isso. Deveria ter plataformas de diferentes situações de redes sociais, enfim, incentivando a prática. Deveriam
ter muitas mais praças poliesportivas nas cidades brasileiras, seja nas comunidades carentes, seja nas menos carentes, com profissionais de educação física presentes lá, né? Deveria haver a cultura de que o exercício físico protege e que ele reduz os custos, tá? Porque a gente sabe que se você tem 66 Claro. por cento menos risco de fraturas ósseas, você vai ter, por exemplo, e aí eu vou trazer uma realidade nossa aqui, uma presença muito menor de idosos, por exemplo, na ala do 5º andar do regional, que é o hospital nosso aqui de fraturas, né? Então, assim, haveria muito menos isso. E aí, se a gente considerar o impacto de uma fratura no idoso, né, que gera maior risco de morbidade, acamação, uma série de problemas, isso seria uma baita proteção, uma baita redução de custos, porque reduziria o risco de botar uma DHS num paciente que custa caro, uma prótese de quadril que custa caro, uma artrodese de coluna que custa caro se desse, ou uma internação na UTI. Então, tudo isso reduz. E eu fico louco com isso. Eu queria saber de você, Murilo, como que tu viu lá na Austrália essa situação? Tá? Porque eu conheço a Austrália, eu não conheço, então sou louco para Uhum. conhecer. Eu conheço o Canadá. E lá no Canadá existe uma política muito sólida de cuidados com o exercício físico. Então existe realmente um incentivo governamental, existe uma verba governamental efetivamente gasta com isso, né? Existem praças públicas com locais para fazer exercício com profissionais lá pagos pelo governo para ficar lá o tempo todo. Então eu tive uma experiência muito legal lá, e eu posso dizer para vocês que com certeza lá eles enxergam que isso é uma prática de saúde pública. Como que tu enxerga isso lá? Me traz a experiência da Austrália e tenta refletir um pouquinho como que tu reflete isso aqui no Brasil, como que de repente a gente pode tentar mudar isso aí. Cara, foi um sonho, é uma outra realidade em relação à educação e saúde, porque vamos lá, a cada 200, 300 metros eu acho que tem um parque. E nesse parque são campos de futebol, quadra de tênis, pracinhas, academias digitais praticamente, com ali tu coloca o peso, a tela, contando repetição. E tu vê assim, ó, cara, eu fiquei no sul da Austrália, na cidade de Melbourne, no frio, então praticamente de março a dezembro é muito frio, é como se fosse o Rio Grande do Sul, muita chuva, frio, e diante disso, 6, 7 horas da manhã eu saía lá para ir para pesquisa, para o hospital, para o centro de pesquisa. As crianças com seus 5, 6 anos, antes de iniciar as aulas, já estavam praticando atividade física. Campo de futebol, independente, cara, eles gostam de tanto esporte diferente lá. Tem o fute, que é uma adaptação do futebol americano com rugby. Então tu Nossa, vê assim, a menina, times de gurias jogando futebol, mas jogando muito bem futebol, com treinadora, todo método organizado. Então eu acho que isso é muito cultural, essa mudança que eu falei antes, de mudar a cultura dos nossos idosos no Brasil, lá já vem desde a infância. Tu chega para uma criança, aquela criança já vai dizer que ela faz um trampolim, que ela faz natação, que ela está no esporte ali na escola. Então, elas já participam, já são incentivadas, elas falam sobre saúde. Até a minha noiva hoje, a Isabela, ela é da neuropediatria. E ela olhava o desenvolvimento motor das crianças. Ela ficava, nossa, as crianças têm 1 ano, elas andam de patinete. Eu, com 30 anos, boto eu no patinete, eu vou cair. Mas é o estímulo, cara. É a bicicleta, aquelas bicicletas sem pedalinho que toca com os pés, coisa que tem aqui, mas a gente não vê com tanta frequência. Então, desde muito cedo, uma alimentação muito saudável. Eu sempre conto essa história, porque no primeiro encontro do meu office, lá no centro de pesquisa, eu levei um bolo de cenoura tapado de brigadeiro, cara. E aí, a hora que cada um foi tirando seu prato, era cenoura, era o tomatinho, era pimentão, era morango e eu com aquele bolo de cenoura, olha lá. E aí, isso já foi um choque cultural do quanto eles pensam em saúde desde muito novo, e não é à toa também, né? Que os 65 anos hoje, a pessoa idosa é considerada na Austrália, que logo logo vai subir já, o Japão já está estudando para 75, né? Então a gente já está, eles estão muito à frente porque eles já pensam em tudo isso. E na pesquisa, quando tu fala hoje, a gente não tem um guideline, não tem um guia, não tem um documento sobre atividade física, a pesquisa deles
Por exemplo, a professora Anne Holland hoje, que eu tive a oportunidade de estar com ela está num projeto assim, multinacional falando de multicomorbidades. Então, a gente já sabe que o idoso ele já tem muitas comorbidades, mas como que reabilita tudo isso junto? Como que trata? Qual atividade física? Qual exercício? Então, eles já estão pensando nisso. Eles já têm um documento para cada doença. Agora é a hora de organizar tudo isso, porque é a realidade. Então, eles estão pesquisando para tornar isso público. Então, muita iniciativa privada, as universidades incentivam muito isso. Aqui a gente faz teste ergospirométrico, meus pacientes procurando, tudo muito caro, difícil de achar um cardiologista que faça. Lá eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados no teste do degrau já para. Galera, caímos. Por algum motivo a gente caiu, tá? Não sei exatamente por quê. Os pontos de internet estão todos aqui ok, né? Eu acredito que também os do Murilo, ali, tanto que a gente mandou mensagem, já se conversou, tá? Então a gente vai. Eu consegui salvar, tá? Então salvar a primeira parte da live, tá? Então tá salvo ali. Não. Na minha timeline, lá no meu feed, ela já está salva lá. Depois a gente organiza e vocês assistem em duas partes, né? O bom é que vocês vão poder assistir em duas partes. Sei lá por que caiu, Murilo. Não sei por quê. É muito conteúdo de qualidade, Fábio. Nem o Instagram então, aguentou. Ficou pesada a live, ficou tão pesada que caiu. A internet não suportou. Não, tá? Isso aí. Tamo on de novo. Tamo on. Continua, cara, teu raciocínio. Cara, como eu estava falando, em relação tanto à educação, desde muito cedo, e a pesquisa, muito prática. A pesquisa hoje com testes muito simples, muito fáceis, para que devolva isso à população de maneira muito rápida também, e dessa forma reduza as internações. Por exemplo, em Melbourne, uma cidade hoje de quase 6 milhões de habitantes, eu conheci 2 hospitais. A minha cidade no Brasil, ali no sul do Rio Grande do Sul, tem 3, 4 hospitais, uma cidade de 80 mil. Então, por quê? Por que eles não estão preocupados com hospitais? Porque eles investem muito na atenção primária. Eles investem muito na parte de educação. Se tu for qualquer parque, horários públicos, vai ter uma aula, vai ter uma dança, vai ter um estímulo, vai ter alguma educação em saúde. E é incrível, assim, tu olhar a pessoa idosa na beira da praia, um frio, cara, um frio. Eles entrando, fazendo a natação, voltando, pedalando. É um outro estilo de vida. Sem dúvidas, Fábio. E aqui o que eu tento trazer para meus pacientes é mudar o estilo de vida. Claro que não de uma maneira tão brusca. A gente tenta aos poucos, né? Mostrar que o exercício é prazeroso. Qual que tu gosta? Vamos começar pelo que tu gosta. Ah, não gosto de nada. Não, todo mundo gosta de alguma coisa, né? Então vamos tentar trazer isso, nem que seja com a música. Nem que seja a música que tu gosta, a gente sai uma dança, quando vê tá sentado, tá agachando, já tá levantando um peso, já tá dando risada, e assim a coisa vai fluindo. Então, o OZ hoje, a gente pegou essa cultura e a gente falou, nós vamos levar a educação, vamos levar a reabilitação. É um trabalho de formiguinha? Vai ser. Mas domingo, por exemplo, nós estávamos na Rústica, lá do Santander, aqui de São Carlos, no qual, enquanto a metade da equipe, nós entre 8 fisioterapeutas, 7 fisioterapeutas, uma massoterapeuta, 2, 3 trabalhando com a terapia manual, 3, 4 já estavam divulgando, falando da importância do exercício para continuar naquela rústica, para continuar se cuidando. Eu acho que o nosso dever social, eu tenho isso muito forte por eu estar no mestrado, doutorado numa federal, eu acho que eu tenho que devolver isso para a sociedade também em forma de educação. A nossa parte, né, Fábio, eu acho que a gente tenta fazer desde live, aulas, todos os eventos públicos que me chamam, eu estou dentro, porque a gente tem esse compromisso e quem realmente está preocupado vai fazer essa adesão e vai entrar nesse novo estilo de vida, porque tá aí, ó, não existe remédio, não existe nada que vá substituir o exercício. O exercício ainda, conforme o último estudo, que eu achei incrível aquela imagem, né? O exercício é mais que o remédio, ele engloba mais coisas e mais benefícios do que o medicamento, e quanto bem prescrito, diminui qualquer risco, né? O efeito colateral. Boa, perfeito, né? E esse ponto é fundamental, né? E quando você fala da experiência tua na Austrália, eu fico pensando, né? A gente fala muito, é muito falado na mídia, né? E
É engraçado isso, né? É muito falado na mídia sobre o sucesso da Austrália nos esportes olímpicos, né? E aí lá eles falam muito, a Austrália é um sucesso, olimpicamente falando, considerando o tamanho da população da Uhum. Austrália em relação à população brasileira, à população de outros países, que a Austrália ganha muitas medalhas, que a Austrália é isso, que a Austrália é aquilo. E aí a gente pensa, cara, eu acho que a Austrália, os caras da Austrália estão um pouco se lixando para isso. Claro que eles gostam de ganhar, Claro. mas e todo mundo gosta de ganhar uma medalha, todo mundo ficou orgulhoso dos seus atletas, mas eu acho que eles prestam muito mais atenção no exercício físico e nos Uhum. benefícios dele para a saúde. E aí um ponto muito importante que tu colocou foi o ponto da cognição, e isso me deixa bem triste, porque a gente está indo cada vez mais para um caminho onde as pessoas estão ficando cada vez mais sedentárias, cada vez menos prestando atenção no seu corpo, cada vez menos prestando atenção na prática de exercício físico. E ao invés da gente desenvolver políticas públicas governamentais, a gente está desenvolvendo, na realidade, a gente vai pelo caminho oposto, onde a educação física curricular, por exemplo, não é mais obrigatória, Que né? absurdo. E isso é um grande absurdo, porque a gente sabe que crianças que praticam exercício físico desenvolvem capacidade cognitiva maior, têm desempenho acadêmico melhor. Idosos Uhum. que praticam exercício físico têm capacidade cognitiva melhor, acabam tendo um maior desempenho nas tarefas domésticas, acabam tendo um menor risco de quedas, acabam desenvolvendo capacidades, têm mais autonomia, como tu falaste, né? Acabam Uhum. tendo mais autonomia, são mais confiantes, têm mais confiança para fazer as coisas, são normalmente mais digamos assim, Ágeis, práticos, mais rápidos. ágeis, mais descolados, né, para Uhum. executar as suas ações. Então, assim, me preocupa de verdade. Esse é um tópico que eu sempre gosto de abordar em sala e que eu não sou um político, mas se eu fosse para esse caminho, eu com certeza agiria isso. E eu estou numa cidade, por exemplo, onde as pessoas estão comemorando, botando placas outdoors, né? Porque foi anunciado que vai ter um hospital regional aqui na cidade. É muito bom Que que tenha louco. isso, Claro. porque efetivamente na saúde terciária há necessidade que você tenha hospitais e um serviço de saúde para essas pessoas. Mas podia ser talvez tão menos se a gente prestasse um pouquinho mais atenção no exercício. Cara, vamos puxar para um assunto que tu soltou bem sutilmente Hum. na tua fala, que foi o aspecto biopsicossocial. A gente sabe que hoje a depressão, digamos assim, é meio que o mal do século, ao meu ver. Né? Eu estou até com um estudo aqui, aí eu puxei rápido esse estudo aqui, que é outra revisão sistemática com meta-análise que foi publicada na, no Scandinavian Journal Sports Uhum. Medicine Science Sports, que é uma revista excelente na área de prática de exercício físico. É um estudo sueco, e ele mostrou que o exercício físico era efetivamente capaz de, a partir de uma intervenção, reduzir digamos assim, os efeitos da depressão. E a gente sabe que cada vez mais a população idosa está aumentando, até porque a expectativa de vida das pessoas está aumentando, e isso está trazendo cada vez mais aquela situação do isolamento familiar, né? Porque antes as pessoas demoravam um pouco menos a morrer, e aí elas tinham um pouquinho mais de proximidade ainda com os seus filhos, e hoje em dia cada vez mais os filhos envelhecem, os filhos têm seus filhos, os filhos têm seus netos, e os idosos ainda estão por aí, que são os bisavós, digamos assim. Eles Sim. ainda. E muitas vezes eles vêm desenvolvendo, eles desenvolvem caracteres depressivos. E muitas vezes os centros de atividade física, como o teu é, como a Esprada é também, né? São às vezes o ponto de, digamos, de ancoragem desses idosos ao movimento. Socialização, né? Eu tenho hoje, por exemplo, terça e quinta na minha clínica, se tu for lá um dia, terça e clínica na minha clínica, eu brinco que a turma é o horário dos aposentados, né? Então, Uhum. das 2, da 1h30 da tarde até basicamente 4, 5 horas da tarde, basicamente a média da população lá na clínica, contando comigo, é em torno de 70 e tantos anos, né? Então, não que eu baixe muito a faixa etária, mas enfim, é em torno de 70 e tantos anos.
E aí e são pessoas idosas que muitas vezes os filhos chegam para a gente e dizer assim, e eu me lembro muito o caso de um casal que eu tenho aqui, que eu digo para que eu cheguei e falei para eles vieram, principalmente ele, veio para mim com uma condição específica, e aí a gente conseguiu resolver essa condição. E eu falei, tá, agora tu tem que ter alta, Uhum. né? Eu falei, né, ó, agora ele pode ter alta e tem que procurar fazer exercício físico, né? Ele falou assim, não, Fábio, a gente não quer que ele tenha alta, porque com vocês ele pratica exercício físico de forma regular, ele gosta, vocês tratam ele bem, é perto de casa, vocês têm um cuidado especial. E aí a gente desenvolveu um programa para os dois, e eles já estão com a gente há quase 2 anos, né? Legal. Fazendo os exercícios físicos 2 vezes por semana, a gente está sempre atento, qualquer alteração e tal. E a gente percebe que eles ficam muito felizes de estar lá. E tem vários outros que têm um perfil até pior, porque esses Uhum. filhos estão perto, outros não. Como que tu enxerga o impacto da atividade física nessa condição psicossocial, digamos assim, nas desordens depressivas e tal? E quais os cuidados que tu percebe tu tem quando tu percebe um idoso que está com esse perfil, né, que tem esse perfil depressivo? Como que tu aborda para manter a adesão, manter a aderência desse cara? Cara, eu acho muito legal as histórias, né? A gente começa a lembrar de vários atendimentos, de toda a nossa experiência. E eu acho que trazer a nossa experiência e dicas, né, para a galera que nos acompanha aqui, para quem está recém-formado, o mercado de trabalho está aí, galera. A população idosa está crescendo muito. Isso tem aquelas soft skills, as habilidades de paciência, da escutativa, de gostar de uma boa história, tu entrar na onda do paciente idoso, pode ter certeza que a tua agenda vai dar certo se vocês, claro, unir isso tudo ao conhecimento, porque eu demorei, Fábio, a entender essa fidelização da pessoa idosa. A gente, no início da clínica, quando eu comecei a trabalhar, eu queria tratar aquele paciente rápido, era quadril, prótese quadril, protocolo rápido para voltar a caminhar e fazer as atividades que ele desejava. Reabilitação, voltar à sociedade. Aí o paciente melhorava o quadril, doía o ombro. Aí nós ia para o ombro. Aí doía a lombar. E aí eu percebi também isso, exatamente o que tu falou. O paciente ele gostava, ele se sentia pertencente à clínica ou até mesmo ao domicílio e ele não queria mais ir embora. Ele gostou, ele teve o vínculo, ele sentiu bem, ele teve o carisma, ele é bem recebido, tem o cafezinho, tem o exercício, às vezes é o menor dos motivos para aquele paciente, por exemplo, que tu disse, com depressão, para ir até a clínica ou sair de casa. Quem sabe que é um desafio hoje para quem não está motivado, não está animado, dar o primeiro passo, sair de casa já é o primeiro desafio. E aí, quando ele chega no ambiente que é acolhedor, que é humanizado, ele se sente bem. Então, aqui no centro, hoje, as paredes da clínica, elas são bege, são com verde, é uma casa viva, uma casa, não é uma sala branca, não lembra o hospital, não lembra a doença. Então, eu acho que a ideia é essa. Quando eu falo em biopsicossocial, é desde a recepção com sorriso, é desde chegar a oferecer um café, é não tratar o paciente, agora chegou a Maria com 90 anos, como é que ela vai entrar? Não, ninguém pergunta isso, a gente vai fazer ela entrar, a gente vai receber ela, a gente vai ajudar para ela que se ela se sinta, que se ela treinar com alguém de 60 anos do lado dela, ela vai sentir tão bem quanto aquela pessoa de 60 anos. Então a gente sabe que o exercício para sintomas depressivos ou com diagnóstico já fechado, ele tem inúmeros benefícios, a questão de liberação de hormônios, o próprio exercício, a circulação cerebral, a estimulação de áreas cerebrais que no normal reduz com a depressão ou com os transtornos cognitivos maiores, ao invés de falar demência, que é um termo que já está sendo restrito, né? A gente já tem reduzido esse termo e já trazendo termos novos e mais corretos. Então, o paciente, além de todos os benefícios físicos, ele se sentir de novo integrado num grupo. Eu acho que nós, seres humanos no geral, né? O que a gente busca? A gente busca um pertencimento. E quando eles chegam no lugar, que nem esses dias um exemplo bom, a turma das 9 aqui, da segunda e quarta, são 13 idosas que, assim, ó, participam de dança, são aquelas idosas tigrona, como eu chamo, que gostam de estar ativa, que dão risada de tudo, que vivem a vida de uma maneira muito bonita e admirável. E aí, quando chegou uma senhora do próximo horário e viu aquele grupo, ela disse assim,
mas são todas murilete aí, né? Ela fala as murilete. Aí eu achei muito engraçado, e naquele momento a vibe dela, o humor dela já mudou. Porque ela já falou, olha, se elas conseguem, eu também consigo. E aí ela já quis buscar o mesmo horário, treinar próximo, porque ela sentiu pertencente. Uma falou, eu tive prótese, a outra eu já caí, quebrei, a outra já tive essa dor que tu sentiu hoje, já fui na médica que tu foi, confia, vai melhorar. Então eu acho que a gente tem que, claro que no domicílio, né? Às vezes é mais difícil, mas eu já cansei de pegar uma idosa, botar no carro, vamos para a igreja? Vamos fazer uma coisa diferente hoje? Vamos apostar no Grenal aí, perdi o Grenal, tu me paga o sorvete, eu pago o sorvete. Vamos tentar trazer uma maneira de motivar, de incentivar, de tornar isso um prazer ao invés de ser um peso. Lá vem aquele fisioterapeuta com a faixa elástica e me encheu o saco. A gente ouve isso no dia a dia. E eu não estou dizendo aqui, né, Fábio, que é fácil, não é nem um pouco fácil. Não. Mas cabe a gente trazer ideias, por isso que o nome do curso hoje é Reabilitação Funcional Idoso, indo além do exercício. Porque exercício aqui, se nós pegar essa live aí com 15 a 20 pessoas da nossa média, eu aposto que todo fisioterapeuta vai saber que o exercício faz bem. Mas o que ele faz para ir além do exercício? Para captar, para fidelizar, para criar o vínculo com esse paciente. Eu acho que o idoso com depressão, o idoso que realmente precisa, ele quer se sentir bem e quer se sentir pertencente. Eu acho que é isso que o nosso papel, além de fisioterapeuta, mas profissional da saúde. Muito bom, cara. E assim, eu acho que um tópico bem importante nesse processo de manutenção da adesão do paciente, muitas vezes passa por uma análise, uma avaliação bem feita, né, onde tu vende teu peixe, né? Eu sempre falo, avaliação é onde tu vende mostra o teu conhecimento, onde a gente mostra que sabe, né? E eu acho que o fisioterapeuta ele ainda é bem rudimentar no processo de venda, a gente não sabe vender muito bem. Mas mais do que isso, e aí foi um tópico que tu falaste, que é bem importante. Obrigado, João. Obrigado pelo carinho. Incrível comentário. Um tópico que tu falaste, que é a avaliação, que é a quantificação, né? Então, assim, uma das principais maneiras de você manter a adesão do exercício físico é você trazer para o paciente a memória de como ele estava, digamos assim, e como ele se desenvolveu. E aí, talvez o ponto-chave do processo, tanto para te guiar no ponto de vista do início do tratamento, quanto para te permitir essa manutenção de adesão, é a avaliação. Quais as dicas que tu dá, Murilo, pensando na avaliação especificamente da população idosa, tanto para direcionar tratamento, e a gente sempre fala que tratar sem avaliar é como dirigir um carro sem volante, né? Então, você não sabe, você acelera e você freia, mas você não sabe para que lado que você vai, né? E mais ainda, para manter a adesão desse paciente usando o componente avaliativo, né, e as reavaliações como processo de manutenção da motivação do ponto de vista extrínseco, né, extrinsecamente mostrando ou gerando um ponto de motivação para o nosso paciente, para os nossos idosos. Quais são as dicas? Fala aí para mim. Ontem eu vi uma frase no meu paciente que eu achei muito legal. Ele falou assim, independente da idade, todos nós, a gente busca uma nota 10 na escola. Cara, eu fiquei admirado quando eu vi isso. Porque ele falou, eu expliquei o relatório, né? Eu falei, tá aqui, ó. Como que a gente faz hoje para se tornar prático e todo mundo entender? Hoje, terça-feira, eu avaliei uma paciente idosa, tá? Não consigo fazer os cálculos de predições, porcentagem de saúde, concluir um plano terapêutico com ela. 1 hora é muito corrido para tanta coisa. E aí eu falo, ó, quinta-feira, vou lhe esperar com os termos pronto, contrato e já o seu plano terapêutico. E aí, a gente utiliza as metas SMART hoje. Então, uma meta, um objetivo do meu paciente, ele tem que ser mensurado. Então, eu vou mensurar. O que eu vejo naquele meu paciente que é relevante para mudar a vida dele? Qual é a queixa que ele me traz? Eu estou com desequilíbrio. Beleza, a gente já sabe que desequilíbrio pode ser causado por falta de força, redução de força.
Então já vão colocar um teste de senta-levanta de 5 repetições, meu paciente idoso. Eu preciso de uma cadeira e meu celular para cronometrar, ver o tempo que ele leva. Preciso de nada, simples e fácil. Vamos fazer um tug, um time up and go. Eu preciso de um marcado, um cone e uma cadeira. Ele vai fazer em 10, 15 segundos e eu consigo quantificar equilíbrio, marcha, mobilidade, como que ele levanta e senta. Então já trago grandes resultados. Eu preciso aí do hand grip, como eu falei no início da live, um aparelhinho de R$ 280, um dinamômetro, simples, fácil, e vou usar uma escala de Berg, como, por exemplo, para o equilíbrio dele, para entender se é estático, se é dinâmico, qual o movimento que leva a desequilíbrio. Tá aí 4 avaliações, eu vou calcular as predições para o perfil desse paciente, sexo, altura, idade, raça, IMC, calculei, eu sei que se o cara fez 20 segundos, o ideal era 12. Nós temos a meta para reduzir 8 segundos de senta-levanta com ele. E aí o que a gente faz? A gente já sabe, a gente mensurou, a gente sabe qual é a expectativa de tempo para alcançar isso, se ele manter a frequência ideal, se ele me ajudar, eu ajudo ele. A gente sabe qual a conduta, né? A gente vai preparar os treinamentos, aí depende do paciente, a domicílio consegue trabalhar. Dentro da clínica a gente tem ainda mais recursos, então não tem desculpa. Hoje as revisões temáticas, por exemplo, comparando uma clínica e o domicílio, qual é o problema de não ter resultado? É a falta de habilidade técnica. Então a gente tem que estudar, tem que investir em curso, tem que se preparar, porque com certeza a gente, quanto mais capacitado, melhor a gente vende esse peixe. Porque entreguei o relatório com 5 avaliações físicas, falei aqui, ó, tá aqui a nossa meta, a gente vai trabalhar a partir disso, nós precisamos de 3 a 6 meses para alcançar. Está muito bem estabelecido. A minha parte eu estou apresentando, está aqui o seu plano, vamos entrar aqui de cabeça comigo, vamos alcançar essa nota 10? O paciente dificilmente, Fábio, até hoje, nós inauguramos dia 2 de maio, a gente é um bebê engatinhando aqui em São Carlos ainda com o centro de reabilitação. Graças a Deus, ninguém entrou na porta que não fechasse o plano terapêutico com a gente. Porque ele sabe da qualidade, ele sabe do compromisso, da responsabilidade. E quando ele chega, ele percebe que todo mundo aqui está muito sério em alcançar isso com ele, está muito bem quantificado, muito bem analisado, muito bem avaliado, ele não tem como fugir, literalmente. Eu já vi o paciente falar assim, beleza, eu vou abrir mão de outra coisa, mas agora eu vi que isso aqui é prioridade na minha vida. E faz. Tu pode ter certeza que eu sou um defensor hoje do atendimento individual, de qualidade, e trabalho no particular. Então, vem o paciente, vem o fisioterapeuta, home care para mim é ruim, o valor que eles me pagam. Eu falei, mas tu não tem que sujeitar isso. Vai, corre atrás, cara, busca, que eu tenho certeza que eu busco colaborador, falo, pelo amor de Deus, me acha um colaborador aí que queira trabalhar de maneira séria, queira se estar investindo no ensino, tá aqui comigo porque eu quero esse cara comigo. Eu busco hoje fisioterapeutas que também acreditam, também querem estudar e também entregam qualidade no atendimento. Tenho certeza que a gente é muito bem valorizado, graças a Deus, e a gente, quando faz um tratamento, uma avaliação, como tu falou, que eu acho que é onde tudo faz sentido para o paciente, e a gente sabe muito bem direcionar nossas condutas a partir disso. Então, se quem não faz ainda, começa a fazer, porque vai agregar muito valor e qualidade no serviço. Eu achei sensacional tu falar dos testes, né, que são todos testes muito simples, né? Validados, claros, muito fáceis. Testes, né? O teste sentar e levantar, você precisa de uma cadeira. O teste o Timer Up and Go, basicamente um cone e uma cadeira, né? O Berg é uma escala, então é algo que você papel e caneta. Hoje em dia nem papel e caneta mais. Celular. Você pode vai olhando os itens e vai pontuando. Né? Um hand grip, enfim, nada complexo e que vai te trazer um dado muito valioso e aí uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem, e aí é importante porque a gente tem aluno aqui, existe muito mais evidência por trás de testes simples do que de testes muito robustos e que exigem muita coisa, muita estrutura. Basicamente, por quê? Porque exigem muita estrutura. E isso é para você que é o clínico e para você para quem pesquisa, né? Eu fiz meu doutorado, o Murilo está fazendo o doutorado dele, e a gente sabe como é duro, muitas vezes, para um pesquisador ter acesso a grandes equipamentos. Então,
acaba que a ciência volta-se até por uma questão de relevância, por Uhum. ter uma maior praticidade, por facilitar a vida do fisioterapeuta médio, do médico médio, né? Para testes mais simplificados, como o teste do degrau, como o teste de sentar e levantar, o timer da Pengo, enfim. E aí a gente pode Hoje a evoluir gente tem o marcha estacionária 2 minutos, o cara marchando no lugar. A isso. gente já tem um teste submáximo, teste aeróbico aí para ver a frequência de alvo do cara Isso, trabalhar. aí chega lá e com esse valor você consegue calcular o VO2 do cara, com o VO2 do cara tu consegue comparar com a população, ver se ele está acima e está abaixo e você vende isso, né? Exatamente. E é muito mais fácil. Eu achei maravilhosa, eu vou usar a frase do teu paciente, Uhum. né? Independente de idade, todo mundo quer o 10, né? E é isso. E o 10 ele passa pelo quê? Por uma avaliação, ninguém tira 10 se não for avaliado. Né? Então, não basta você prestar um serviço de qualidade, você entregar um cuidado com o teu paciente, você, né, oferecer digamos assim, um ambiente legal, um ambiente... Não, você tem que ter metas, cara. Você tem que apresentar metas para o teu paciente. Olha, você está levantando e sentando da cadeira 14 vezes, como tu falou. A gente precisa que levante 20, que é o normal para a tua idade, para o teu peso, para a tua altura. Nós temos aí 2 meses para isso, cara. Te vira. Rala a bunda. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Faz aqui, vai primeiro fazer só na clínica, depois vai fazer em casa, vai ser cobrado no final de semana, fez a tarefa, não fez a tarefa. E aí, lá no final do bimestre, se ele fez a tarefa bonitinho, se ele prestou, se ele foi, digamos assim, se ele fez a tarefa bonitinho, se ele foi assíduo na aula, Uhum. e se ele passou na prova, ele vai tirar nota 10, E o, entendeu? E ele vai conseguir o fazer. ser humano é movido a desafios, cara. Não E aí, independente da idade. Independente da idade. e aí, a partir daí, a gente pode evoluir para coisas mais complexas, né? Aí a gente pode pensar em testes funcionais mais complexos, a gente pode pensar em uma série de outras Com tarefas certeza. mais complexas, mais complexas. E aí, com certeza, você vai ter um idoso muito mais ativo, muito mais autônomo, muito mais independente e muito mais confiante e com menor tendência à depressão e com melhor tendência a ter melhor capacidade cognitiva na velhice. Perfeito. Então, a gente tem aí uma série, uma gama, e eu acho que a live foi muito ampla nesse sentido, né? E aí já, né? Trazendo para a gente poder concluir, trazendo uma live que foi muito ampla em conhecimento, ela foi muito ampla em dicas e em prática, e aí, pô, o Murilo foi brilhante aí na fala dele, e a gente tentou estimulá-lo da melhor maneira e falar um pouquinho também a nossa opinião. Murilo, a gente tem uma surpresa no final dessa live aí. Conta pra galera, você tá vindo para Floripa, é isso? É isso, são duas boas surpresas. Então, um evento surpresa dia 30, que a gente vai falar logo, logo sobre isso, ainda não foi divulgado, mas manda lá no direct, né? Eu quero saber mais, que a gente vai mandar os detalhes para vocês logo, logo. E dia 31 é o nosso curso presencial de reabilitação funcional em idosos em Floripa. A Isadora comentou aqui da ótima live, ela teve comigo na turma de Santa Maria. Foi a primeira turma que a gente retornou ao Brasil. Então foi um sucesso. Voltei a Santa Maria, onde eu trabalhei tanto, onde foi assim, onde minhas portas, minha carreira e as portas da minha carreira abriram e eu consegui trabalhar ao lado dela no centro de reabilitação lá no Ciri. Então foi incrível. E para os alunos interessados para o curso de Floripa, dia 31 de agosto, das 8 às 18, na Clínica Esprada, né? Não tenho dúvidas dessa parceria e eu vou poder estar lá dentro vivenciando, conhecendo, assim como todos vocês. Então, a gente sempre fala, são 3 momentos. O curso com conhecimento prático, a experiência de estar numa clínica referência nacional. Eu sempre vou, Espírito Santo, eu fui na Grande Físio, Santa Maria, eu tive na Reab. Então, onde eu vou em São Paulo, no Físio do Idoso, em Brasília, a gente teve um residencial de idosos no Lar do Ocilar. Então, eu só busco os melhores, Fábio, pode ter certeza. Tubarão, nada com tubarão, né? Então, eu quero conhecer, estou emocionado de estar aqui falando hoje, indo até a tua clínica e tenho certeza que os alunos vão estar, além de conhecendo a clínica, recebendo conteúdo, vão estar fazendo network. No último curso em Brasília, 2 alunas já fecharam a sociedade, cada um atendia numa ponta de Brasília, fecharam
e começar a aumentar, expandir seu time, sua equipe. Então é sobre isso, é sobre a gente estar junto no mesmo ambiente, olhando para a mesma direção, buscando, crescendo, acreditando na fisioterapia. E para quem estiver aqui na live hoje, manda mensagem, porque eu dou R$ 100, um cupom de R$ 100 de desconto para o curso. A gente nem começou a divulgação, a gente já está com 4 inscritos. A meta aí é uma turma de 12 alunos. Por quê? Porque a gente vai ter idosos dentro do curso conosco. A gente vai estar avaliando os idosos, vamos estar reabilitando. Então, cada aluno tem que ter esse contato direto. Eu quero uma turma pequena, mas eu quero muita qualidade. Os alunos têm que estarem próximos dos pacientes. Por quê? Eles vão treinar no sábado para que segundo eles apliquem tudo isso. Eu vou com todos os materiais, além de tudo que a clínica já oferece, as fichas, está tudo prontinho já na Hotmart. Então, você adquire hoje o curso, tem 80 aulas, com 12 módulos, do ABC da gerontologia até ideias para trabalhar com dinamômetro, com ortoleg, um teste de RM, um teste senta-levanta, o idoso frágil, o idoso robusto, a diferença. Então, o cara vai pegar tudo mastigadinho e já vai começar a utilizar para agregar valor. É um curso híbrido hoje, de 30 horas online e 10 horas presenciais. Então, a gente consegue... esqueci, Murilo, aquele assunto, aquele cálculo de predição, aquela equação foi muito difícil. Corre lá na Hotmart, que está todas as aulas lá, desenhadas, literalmente, Fábio, porque eu acho que conhecimento bom, conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Quanto mais eu conto, eu falo, eu compartilho com todo mundo, acho que mais feliz eu sou por estar cumprindo o meu propósito e mais mensagem, mais agradecimento eu recebo dos pacientes e dos colegas. Não consigo atender todos os idosos do Brasil, eu gostaria, mas eu pensei como fazer isso, como chegar àquilo que eu estudei tantos anos, que eu busquei em uma dimensão maior. Então, foi indo até as cidades. Esse ano já são 16 cursos na agenda, já foram 6 e, graças a Deus, todos com turma lotada. Que bom, meu querido. E é isso, e nós vamos lotar essa turma aqui, eu tenho certeza. Sem dúvidas. A gente já está planejado aí, já está vendo os idosos aí para participar também, para poder ser avaliados, né? Então, vai ser com certeza algo muito especial e eu conto com vocês. E também no evento a gente vai fazer a gente não anunciou ainda, mas tem a ver também com a Manu do Cinesiolab, que está aqui na live, eu não sei se ela está aqui ainda, mas a gente tende a fazer um outro evento juntos na véspera desse evento. Então, se você vem de fora, né? A gente tem gente aqui de fora, de regiões aqui próximas de Santa Catarina. Na sexta-feira à noite, muito possivelmente, nós faremos um outro evento por um preço bem legal, na mesma clínica, né? Tocando num ponto bastante parecido com esse. Então, venham, tá? Venham, porque vocês não vão se arrepender, vai ser muito legal e vai ser uma forma muito diferente de você conhecer o Murilo, né? E também tá lá dentro do nosso espaço, eu vou estar por lá, a gente vai fazer network, vai conversar também, eu vou dar pitaco com certeza nas aulas do Murilo também. E com aí muito a gente prazer. Vai poder construir junto conhecimento, que é a coisa mais legal. Murilão, obrigado, cara, foi sensacional. Vou deixar você ter aí teus momentos para poder se despedir da galera e agradecer demais a tua presença. Foi muito, muito, muito valioso para nós ter você aqui à noite. Eu que agradeço, só tenho a agradecer aí mais de 20 alunos aí conosco, né? Abrindo mão dos seus lazeres para estar aqui estudando, crescendo. Tenho certeza que a gente já está junto aí num grupo seleto de quem busca mais conhecimento. E, Fábio, tu é referência. Hoje, quando eu postei o Stories, um colega meu aqui de São Carlos falou: cara, eu não acredito que é o Fábio. Eu tive aula com ele no SET. Tudo que eu aprendi, eu aplico dia e noite com meus pacientes. O cara é referência. E eu falei, nem eu tô acreditando de estar frente a frente, porque a gente que vem acompanhando o trabalho há tantos anos e a tua humildade, a tua simplicidade, a maneira como tu transmite tudo isso, inspira, cara. Pode estar inspirando inspirou a minha geração, tô há 8 anos formado, está inspirando novas gerações. Eu acho que tu está inspirando cada vez mais pessoas com o teu trabalho, não só em Floripa, no Brasil. Falando agora do Aeroman, lá eu acompanhei os detalhes, falei, cara, que loucura esses atletas, que loucura reabilitar um cara nesse nível,
e o Fábio estava lá mostrando para a gente como fazer. É perto dos bons que a gente tem que seguir uma fisioterapia de qualidade, uma fisioterapia valorizada. Eu sou um defensor, eu amo o que eu faço, né, pela fisioterapia, eu me vejo muito no Fábio e eu quero que vocês nos acompanhem cada vez mais. Segue ali o Fábio, me segue no Instagram, acompanha a nossa rotina. Eu acho que a gente mostra tudo que a gente faz porque tem que ser assim. A gente tem que mostrar, tem que compartilhar para que a gente também seja um incentivo para quem está na graduação. Eu vi no congresso, Fábio, me deixou muito triste, um cara, primeiro palestrante do congresso entrou e falou: fisioterapia respiratória não dá dinheiro, se vocês querem ficar ricos, vão para casa agora. Aí eu fiquei indignado, porque eu falei, então eu estou vivendo errado, porque graças a Deus eu consigo ter minha família, eu consigo ajudar quem eu preciso, eu consigo ser feliz, e eu acho que a fisioterapia, se a gente olhar dessa maneira, todo mundo sai feliz e o nosso paciente vai investir quando tem qualidade. Muito Pô, obrigado. meu, e que frase linda, a gente fica até emocionado ver a garotada chegando aí, né? Você que já é um cara de uma geração anterior, posterior à minha, e pô, ter você você me ter como referência me deixa muito agradecido e eu fico muito feliz com isso. E com certeza a gente vai se esbarrar bastante nessa vida ainda, e com certeza vamos ter momentos, ó, o Diogão aí que foi Diretamente da Austrália, doutorado lá na Austrália, conheci essa lata, hein? 9h30 da manhã, grande querido aluno, foi banca do TCC desse cara. O cara é bom. Então, é bom, excelente. E com certeza, a gente vai ter tempo para tomar uma cerveja, para conversar, falar um pouco sobre a vida no curso e aí aproximar ainda mais as nossas vidas aí. Tá bom, meu querido? Fechado. Um abraço, a gente vai se falando. E não esqueçam, curso presencial com esse cara aí na clínica, lá na Esprada, no finalzinho de agosto, né? Vai ser sensacional e vocês não perdem por esperar, né? Que vai ser muito bem, muito legal. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço, Murilão. A gente se fala aí aqui em Floripa muito em breve, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau para vocês e até semana que vem com outra live dessas. Valeu, tchau. Boa noite.